Olá, boa noite. Boa noite. Estamos começando aqui mais uma live da ABS. Muito bem, bem-vindos. Hoje nosso tema é falar sobre sono e filosofia, fazer interface. Para isso a gente vai ter o Emílio Terron, que é um filósofo. Muito bom. O Emílio já chegou, vou esperar você fazer a solicitação. Muito bom, bem-vindo. Emílio vai aparecer. Oi, Silvia. Olá! É, Tudo bem? tudo jóia? E você? Tudo bom? Que alegria poder estar aqui com É, você. muito bom, Silvia. Quanto tempo? Bastante. Com essa quarentena, todos aí afastados, né? Nossa, eu tô eu até deu um problema aqui no meu ciático de ficar tão sentado, É, imerso aqui no computador, né? é. Mas fazer o quê, né? O negócio é alongar. Eu sei que alongar é Isso. bom, né? Fazer pausas, alongar e também caminhar, fazer alguma prática, né? Não deixar de ter práticas de atividade. Pois é. E aí, muito bom, as pessoas estão entrando e vai ser um papo muito gostoso. Bom ter você aqui. Um prazer enorme. Queria aproveitar e pedir para você mesmo se apresentar, né? Porque você tem um percurso na filosofia depois de um certo tempo já de maturidade, aí você faz toda uma imersão e hoje em dia dá muitas aulas de filosofia, enfim, é um filósofo no pensamento, em tudo. Então eu queria aproveitar e pedir para você mesmo falar um pouquinho de você, para todos que estão aqui entrando, e aí a É, gente vai entrando a conversa. eu tô nessa história de filosofia, né? Vivendo de filosofia mesmo há 20 anos. Né? Eu comecei a minha jornada profissional no contexto mais corporativo, né? Trabalhei em multinacional, IBM, Shell, Unilever. E, quando eu fui para a Unilever, eu já estava assim completamente apaixonado pela filosofia, né? E aquele contexto corporativo, assim, a qualidade das conversas, dos encontros, né? Eu fui percebendo que tudo que eu tratava no dia a dia, né, se distanciava muito do que me interessava, assim, daquilo que de fato me inspirava, né? Aí nos últimos tempos lá da Unilever, eu estava trabalhando em Vinhedo. Aí eu ia e voltava de Vinhedo praticamente todo dia, porque eu estava já fazendo mestrado aqui em São Paulo, e eu sofri um acidente na estrada, né? Meu carro rodou, aí um caminhão parou do lado, bateu assim no vidro, né? Falou, tá tudo bem com você? E aí eu falei, não, eu tava super trêmulo, né? Aí ele falou, você nasceu de novo, né? Você nasceu de novo. Nossa, eu falei, putz, é verdade, eu acho que eu poderia ter ido embora, ter rodado na Anhanguera, como eu estava ali, poderia ter sido meio fatal, né? Aí desencadeou mesmo o processo. No outro dia eu cheguei e pedi demissão da Unilever, e aí eu consegui pegar um dinheiro, né, de fundo de garantia e fui viajar para terminar os meus estudos fora, né? Aí eu voltei para o Brasil com 28 anos de idade. E de lá até hoje eu dou aula de filosofia, estou com 47, né? Eu vivo de filosofia, então eu trabalho com grupos, né? Grupos abertos, grupos de psicólogo, de dançarino. Eu voltei depois de 10 anos a dar aula na Escola Viva, né? Para molecadinha de 14, 15 anos de idade. E dou aula em faculdade, né? Na faculdade de medicina, nesse sentido de levar para os médicos uma outra escuta, uma outra possibilidade de se encontrar com o paciente, né? De se relacionar com essas ideias de cura, de saúde, é,
essas questões relacionadas ao biopoder, né, ao papel assim, em relação ao conhecimento do corpo a partir da ciência. Então, assim, eu fui meio que convidado para humanizar, né? Humanizar os médicos. E então é isso, né? A história é essa, né? Aí eu escrevi acabou de sair esse segundo livro, né? Que está muito na fronteira da filosofia com a educação. E a partir desse percurso aí, né? Então eu tenho pensado muito essas questões aí de abertura para alteridade, né? Para experiências que ultrapassam esse modelo do homem branco, macho, europeu, pai de família. Eu estou pensando em aprendizados que podem ocorrer fora desse formato, né? Daquele que se instala nessa condição de ausência de saber diante de alguém que detém o saber e vai transmitir informação, né? E aí eu pensei assim, aprendizados através dos indígenas, aprendizado através do retorno de um grego, que é o Diógenes, aprendizado através das cidades invisíveis do Ítalo Calvino, do Zaratustra. Aí me sirvo de alguns filósofos aí para pensar o que é essa ideia de uma educação que se dá a todo instante, só que talvez às vezes a gente está muito preso num certo utilitarismo e a gente nem apreende aquilo que está se dando, o acontecimento transformador, né? Então o objetivo desse livro foi tentar dilatar um pouco mais a percepção para essas experiências menores, em relação ao que nos leva a nos transformar, né? Mas assim, é uma jornada, né, Silvia? Você sabe bem aí o que é tá nessa fronteira aí, né, dos estudos acadêmicos com o corpo a corpo com o mundo, né? Olha E só, eu quero ler o seu livro, tá lá no seu. Eu vou comprar o seu livro e quero um autógrafo dele, hein? bom, pô, o maior prazer do mundo. O maior prazer. E e eu quero mesmo e quero ler, e eu acho que você traz essa temática da filosofia tão importante em qualquer espaço de atuação. Quer dizer, você estava carente de uma reflexão mais profunda dentro do meio corporativo. Quando você sofre um acidente, você se dá conta dessa falta, né? Desse vazio de uma experiência de mais profundidade naquilo que você estava fazendo, imagino. Que isso te promove. Eu admiro muito quem consegue deslizar nesses contextos, e eu acho, de fato, não é retórica, não. Eu acho que é um talento mesmo, né? Só que naquele contexto que eu estava vivendo, aquilo estava me asfixiando muito, É. né? E parece que as pessoas falam de muita coisa, mas a palavra ela não é usada para chamar as coisas de fato pelo nome, né? A gente fica numa experiência muito linguageira, cheia de jargão, né? Cheia daqueles slogans corporativos, e a ponto da gente se distanciar muito daquilo que de fato é uma experiência mais profunda da vida mesmo, né? Essa experiência íntima, esse mergulho em nós, né? De desvendar, né? Esse universo assim que nos constitui, de emoção, de memória, tudo isso passa longe. A gente está muito na atividade, né? No fazer, no desempenho, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, né? Eu não sei. Muito, é. Eu quero falar sim, quero aproveitar de você para trazer essa reflexão, porque o sono também fica um pouco numa função utilitarista, né? A, e a medicina do sono, que começa mais ou menos há 60 anos e vem descobrindo uma série de transtornos do sono e a importância de... Opa, caí! Oi, desculpa. Caímos! Não.
Só foi o celular. uma série de referências importantes para criar uma condição de sono favorável, por outro lado, está inserida dentro de um contexto que vem da industrialização. Até fizemos aqui lives para falar sobre sono em outras culturas, para trazer essa dimensão do sono, que às vezes ele tem uma formatação diferente dessa da sociedade moderna. E aí o sono acaba entrando dentro de um espaço de produção. E até a referência da pessoa no querer dormir rápido para efetivar lá as 8 horas de sono que está escrito numa revista que ela leu, ou 7 horas de sono, para criar as condições do dia seguinte estar produtiva. E essa referência é muito forte mesmo como um espaço de que eu tenho que exercer para poder no dia seguinte produzir. Então, o contexto do dia é mais importante até do que o contexto do que acontece durante a noite, não só do ponto de vista do organismo, porque muitas pessoas ignoram, de fato, as funções do sono, né, nas funções cognitivas, metabolismo, todas as funções cardiovasculares que estão associadas e, sobretudo, o inconsciente, né, tanta informação que acontece enquanto a gente está dormindo, processamento emocional, e os sonhos trazendo uma outra forma da gente adentrar esse campo existencial. E aí o despertador toca, e aí toca e a pessoa sai correndo. Se ela não colocou 10 sonecas, que é comum também colocar umas 10 sonecas, e a pessoa sai correndo para as atividades. Então, esse contexto da filosofia, esse campo da reflexão mais profunda, você sabe, você também, para quem está aqui assistindo, nós nos conhecemos há muitos anos, né, Emílio? Nós trabalhamos juntos, junto com os Doutores da Alegria. E acho que eu também, nos Doutores da Alegria, eu tenho um espaço de muita alegria de poder adentrar esse campo de uma reflexão mais profunda. Eu também estava vindo do mundo corporativo, eu também tinha trabalhado, já tinha trabalhado no Instituto de Sono, mas também estava trabalhando na ocasião no Unibanco. E era um espaço interessante do ponto de vista da dinâmica, mas também era um espaço que eu sentia de uma relação com as questões que estavam sendo tratadas de uma forma rasa. Eu acho que você traduziu isso também com outras palavras. Então, para mim, era uma alegria muito grande poder trabalhar nos Doutores da Alegria e a oportunidade de um dos estudos que eu fiz, que foi entender a história da medicina, entender o contexto onde os Doutores da Alegria atuavam. Era dentro de um hospital, na relação com os médicos. Então, vamos entender. E aí tinham várias questões institucionais, você deve se recordar bem, associadas à presença dos Doutores da Alegria. E ali eu tive, então, uma oportunidade de poder adentrar esse campo da história da medicina e eu fiquei encantada com o templo do deus Asclépio, né? Eu adorei essa história, adorei um deus na mitologia greco-romana, um deus que entrava em contato através do sono do paciente enquanto ele estava dormindo. E ali ele promovia a cura ou ele trazia as informações que aquele paciente precisaria levar para o terapeuta dele, para o médico dele durante o dia, para ele poder conduzir a cura dele. Então, o espaço ativo, né? O paciente realmente numa participação da vida dele. E essa jornada de um olhar para a vida mais significativo nos falta em tantas áreas. Então, quando você também está falando da educação, um campo da educação que não é só para as crianças, mas para todos nós, sempre com a chance de fazer essa reflexão, que bem-vindo, quero muito ler teu livro. E aí eu já começo agora a lançar para você, eu trouxe aqui o Templo do Deus Asclépio para trazer uma ponte com sono, mas queria que você agora começasse a traçar quais são suas reflexões desde que eu te chamei para essa live, desde que você foi convidado para estar falando desse assunto, que você tem pensado sobre o sono? Sim, eu acho que eu sou mais um expert na falta de sono, né? Eu não estou de estar entendendo, de estar muito, assim, é uma coisa que eu busco muito, é me servir, né, dessa filosofia contemporânea, porque eu acho que tem leituras muito finas em relação a esse tempo que a gente está vivendo, né? E essa questão do sono, do sonho, está completamente presente na leitura dos filósofos atuais, né? E mais nesse sentido do que tem nos levado a viver um mundo sem esse espaço, né? Porque o sono é um terreno onde o capital ainda não tinha... É um espaço da vida humana em que se não produz valor, em que se não rende, né? Você não lucra com o sono. E
cada vez mais esse espaço tem sido abocanhado para ser convertido também num terreno onde se explora do ponto de vista mercantil, né? Uhum. Tanto é que assim, muita gente precisa meio que pagar para dormir, né? Toda essa história que a gente sabe, né? No sentido de que está todo mundo meio agenciado com algum remedinho para induzir ao sono, né? E aquele sono aniquilador e que tem nos levado, de fato, né, a uma perda muito profunda, assim, daquilo que foi historicamente um espaço de exploração mágica, clínica. O Siddhartha Ribeiro, né, ele fala do sono como o sonho, como um oráculo probabilístico, né? E a maneira como, se você vai vai fazer uma visita para alguma etnia indígena, o sonho é um negócio, é um lugar onde é uma ocasião para ser decantada, ser digerida coletivamente, né? E a gente está simplesmente dando as costas para isso, né? Para uma dimensão tão interessante, mágica, inspiradora da vida. E aí, eu, assim, fazendo uma pequena jornada, assim, né, do que tem nos levado hoje a nos distanciar dessa experiência que o sono encarna, que é a imersão num outro, um mergulho, uma entrega para o desconhecido, né? Aí tem, assim, se a gente for pensar essa história dessa condução aí que o Foucault, aquele Michel Foucault, né? Ele falou muito dessa coisa da sociedade disciplinar, naqueles contextos em que a gente era confinado, né? Em instituições, saía de uma, ia para outra, da família para a escola, da escola para o trabalho, da escola para o exército, do exército para o trabalho, do trabalho para o psiquiatra. Então, a gente vivia, até antes da Segunda Guerra Mundial, numa sociedade de confinamento, né? Aí tem uma ideia que é assim, imagina quando logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, chega a televisão nas casas. E aí todo mundo aí foi se percebendo que existia uma possibilidade de captura subjetiva, né, da coletividade muito mais efetiva do que você submeter as pessoas a esses trancafiamentos. De casa, você poderia orientar o desejo, os prazeres, né? Os anseios das pessoas, uniformizar condutas, impor modelos de vida, né? Tudo isso. Quer dizer, e a gente viveu, eu acho que a gente pegou um tempo, Silvia, que tinha aquele momento em que a gente assistia a televisão, né? Só que chegava uma hora que a coisa saía do ar, né? E a gente tinha que dormir depois, né? Não tinha muito o que fazer, saiu do ar. Entrou Fica tudo aquela. coloridinho, né? Ficava tudo meio cinza. É. Ou Tinha tudo colorido, ou aquelas tudo faixas colorido. coloridas. As faixas coloridas, né? Só que aí começa, daí chega o videocassete, né? Bom, então acabou, vou meter o vídeo. Aí chega o videogame, né? Então a gente vai ficando cada vez mais plugado nisso aí, né? Aí imagina quando chega a internet. Hoje a gente não sai do ar, né? Simplesmente uma plugagem em que a gente praticamente está sob uma luminosidade sem fim. Tem aquele Pasolini, tem um filósofo chamado Didi Huberman, em que ele faz uma citação do Pasolini. O Pasolini, num texto, numa carta, ele fala do desaparecimento dos vagalumes, né? Uhum. No mundo em que tem tanta luz, tanta luminosidade, que a gente já certos seres que precisam de um mínimo de penumbra, dessa escuridão para cintilar, eles estão desaparecendo, eles estão subindo, estão simplesmente sendo escanteados da vida, né? E isso eu acho que tem muito a ver com essa sociedade, como a gente, essa sociedade atual, né?
que já não é mais a sociedade disciplinar, é uma sociedade de controle. Uhum. E um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, né, ele fala assim, é a tal da sociedade do desempenho, né? E aí tem outros pensadores que têm concebido assim um poder que está no interior da gente. Assim. A gente já não precisa ser controlado de fora, né? Porque existe uma racionalidade neoliberal que a gente introjetou e tem total relação com essa sociedade do desempenho, né? O ser humano hoje ele se relaciona com a vida a partir de uma lógica, de uma dinâmica em que a gente se concebe como um empreendedor de si mesmo, né? Essa coisa do empresário de si, de você ter que estar sempre no ápice do desempenho, em que a gente se cobra muito. Então, por isso que a gente já não precisa de alguém, não precisa de um chefe na nossa jugular aqui. É a gente se cobrando para ter um desempenho numa sociedade que já não tem mais limite, não tem mais nenhum tipo de limitação, porque o encorajamento é o avesso disso. Hoje a gente pode tudo. Uhum. Aí esse Byung-Chul Han, ele fala assim, né, que aquele slogan da campanha do Obama, yes, né, yes, we can, né, yes, you can, você pode. Assim, a gente está sob esse imperativo de que a gente pode tudo, a gente pode ser feliz, a gente pode ser rico, a gente pode ser bonito, a gente pode ser alta performance. Cabe a nós esse tipo de projeto que a gente deve realizar na vida, né? E se a gente não realiza, ele fala, bom, é aí que a gente acha que a culpa é nossa. E isso é uma dos sintomas que vem produzindo em função dessa dinâmica, é que se antes os tipos psicossociais que eram produzidos por uma instituição, por uma sociedade disciplinar, eram os loucos, os delinquentes, os neuróticos, né? Como os casos ali do Freud no começo do século, né? O que ele fala agora, os sintomas nesse mundo de um desempenho sem fim, em que a gente não pode parar nunca, nesse ativismo frenético que a gente entra, né? Ele fala, os sintomas são a depressão, a melancolia, né? O sentimento de ser o loser. Então, assim, tem uma coisa que eu vejo como algo que é correlato ao sono, que ele diz assim, é o mundo do excesso de positividade. Uhum. Né? É esse mundo em que a gente já não pode lidar, a gente não lida com aspectos da vida que são, por exemplo, o tédio, né? A solidão, a angústia. Isso não convém. A gente tem que estar nesse registro dessa hiperprodutividade do desempenho, né? E eu acho que tem a ver com isso, assim, esse compromisso com essa coisa de não poder parar, isso tem carcomido mesmo dessa nossa possibilidade de simplesmente se entregar para algo que é inútil, né? Se entregar, assim, se autorizar a viver alguma coisa que não atende a essa lógica desse utilitarismo ou dessa funcionalidade permanente. Sim. É Então, aí sempre o sucesso, né? Tem uma pessoa aqui perguntando o que é loser, né? Porque eu acho que não deve saber esse termo em inglês, é perdedor, né? Então, loser sim, seria aquele que não atinge os critérios que são os critérios de valorização dessa sociedade. Então, ele está no fracasso, né? Ele está na ordem do fracasso. E por isso ele vai se deprimir, né?
Exatamente. Porque ele sente fora, ele sente que ele não alcança, ele sente que não atinge. Então ele passa também a ser, É, como todo mundo pode acessar, se ele não acessa, ele é o perdedor. Ele é o cara que falhou. exatamente. E isso eu acho que é um grande problema, né? Quer dizer, a nossa sociedade, como tem sido pensado, né? Uma sociedade que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo quando a gente está achando que a gente está descansando em casa, a gente está recebendo estímulos naquela interação, nesse tempo de vazio que a gente acha que está vivendo, em que só fortalece essa lógica que a gente deve incorporar para conduzir as nossas vidas, né? E aí eu acho que tem esse risco, pensar essa racionalidade neoliberal, Silvia, é pensar, Faz. pensar que a gente tem que se relacionar com a vida e com o outro a partir dessa lógica empresarial, né? É a lógica Então a lógica empresarial, ela vai se relacionar com o outro, não com alguém que você tem que se compor, se conectar. O outro, ele é um possível rival, né? Ele é um concorrente. Então a gente está extremamente fechado na gente, né? Esse é o drama desse tempo nosso, né? É o tempo desse show do eu, né? É uma coisa muito narcísica. Sim, eu tenho que aparecer mais do que você para eu poder ter um espaço. Então nós É, somos sempre concorrentes. E aí não tem alteridade, não tem a troca, né? Não tem o exa lançar-se para dentro do outro para aprender com o outro, deixar o outro te penetrar, né? pois é. É esse outro que está sendo perdido, que está sendo varrido. Nesse excesso de luminosidade, nesse excesso de positividade, o outro, ele entra como um estranhamento. E a gente precisa reconhecer tudo. Tudo tem que estar dentro da ordem do reconhecimento nosso. O outro, ele é o estrangeiro, ele é aquilo que pode ameaçar a tua certeza, né? Ele pode trazer uma diferença com a qual você vai ter que conviver e que pode eventualmente mudar a relação que você tem com você, né? Então, é esse o império do mesmo que a gente, de algum jeito, tem vivido, que tem banido mesmo, né? Da vida, essa ideia de que a gente pode se engravidar pelo outro, que a gente pode ir para Bonito lugares. isso, se engravidar do outro é muito bonito. Mas não é assim quando a gente pensa assim, a coisa mais. O Nietzsche, né? Ele fala assim: o amor o amor ao próximo é um mau amor a si mesmo. Porque o que a gente deve amar é o distante. O distante no sentido do outro, daquilo que escapa do nosso reconhecimento. É isso que poderia nos levar a sentir alguma coisa de diferente, né? A pensar alguma outra coisa, a perceber de uma outra maneira. Mas quando a gente quer reduzir tudo ao reconhecido, tanto é que a gente vê muito hoje, né? As pessoas que estão com algumas questões assim para se resolver do ponto de vista psíquico, quem vai cuidar dessas pessoas são, assim, não estou também demonizando, mas acaba sendo, são as pessoas que lidam de maneira mais da performance, são os coaches, né? E às vezes até assim, uma certa terapia comportamental, em que você não está assim, você está simplesmente querendo voltar a funcionar para o mundo, voltar a produzir novamente, né? E não, de repente, pensar que vida é essa que eu estou vivendo? Que mundo é esse que eu estou ajudando a construir? Né? Qual é o sentido que eu estou dando para a minha vida? A gente Sim. adere demais a essa atualidade que Qual é o tem. impacto que eu estou tendo, né? Qual é o impacto que eu estou Sim, tendo? É narcísico, é uma perspectiva narcísica. pois é. E isso traz um sofrimento profundo, porque as pessoas ficam como se elas estivessem atoladas, né? Derrapando.
girando em falso, né? E aí, quando elas percebem isso, a insônia muitas vezes é sintoma disso. Uhum, Sintoma de uma perda de conseguir acompanhar. Ou de não sentir que tem um espaço de compreensão também alheio. uhum, De não sentir que o que tem para dar é compreendido, é tido como importante. E aí a pessoa também julga que ela está errada no sono. Aí ela também olha para o sono dela e avalia o sono dela como errado, porque ela tinha que dormir de acordo com o que são as normas normais de qualquer ser humano. Então ela tem um problema grave, que ela não consegue transitar como o outro. Então nem ela pode ter o espaço do dormir preservado no que é que a vida está pedindo para ela de reflexão, no que é que a vida está pedindo para ela olhar e se questionar. uhum, Não tem esse espaço, tem o encaixar-se com o padrão. E aí uhum, todos os medicamentos que vêm, eles vêm como uma salvação. Aqui você se encaixa no padrão. Aqui você pode ter o resultado do sono adequado. E não precisa mais se preocupar com isso. Assim como os antidepressivos, né? Não que uhum, não haja pessoas que precisem desse apoio, mas existe um abuso em muitos casos em que a pessoa não pode sentir a tristeza, ela não pode sentir a sim. introspecção característica de um processo também de depressivo, né, de retirada, até para um balanço. Isso está errado. Então, encaixe-se no padrão, fique bem, fique zen, né? Exatamente, pois é. Eu acho que esse é um ponto, assim, da gente poder pensar em como que seria a gente criar, assim, pequenas contracondutas que poderiam permitir uma certa resistência a essa hipertirania da positividade, do desempenho a qualquer custo, da performance, né? Porque talvez a gente possa perceber mesmo que as dores, as angústias, as insônias, elas podem ser um terreno muito rico, né? Como o Walter Benjamin fala, né? A gente hoje, por exemplo, a epidemia veio para nós e ela quebrou esse sensório motor nosso, que estava acostumado a sair, a fazer, ir para lá, ir para cá, tal. Aí, de repente, quando isso é rompido, em que a gente agora está mais confinado, não podendo dar vazão a esses hábitos sensório-motores, né? Muita gente, né, cai num tédio profundo e vai tentar preencher esse tédio derivando pelas redes sociais, passeando a esmo, simplesmente se entretendo, né? Passando tempo. E o Walter Benjamin ele fala assim, e nesse mundo de positividade a gente tem alergia ao tédio, tem alergia, não pode sofrer, não pode sentir essa opacidade da vida. E ele fala, olha, o tédio é o pássaro onírico que choca os ovos de ouro, né? Então, assim, no confronto. As dores pode ser uma espécie de expediente pedagógico para que a gente se relacione com a vida de uma outra maneira. Só que quando ela vem, quando a gente pode se expor a isso, quando a gente é visitado por isso que a gente supõe, né, que é da ordem do negativo, a gente quer imediatamente se curar, porque quando a gente vê tá todo mundo sendo feliz, tá todo mundo ali deitando façanha no Instagram, no Facebook, e só você ali, né, meio claudicando, aí você fala, não, eu preciso voltar a funcionar, eu preciso... E ao invés da gente poder se escutar um pouco mais, né? E eu acho que aí a gente pode pensar que essas melancolias contemporâneas, tem a ver com uma certa incapacidade da gente também se metamorfosear, né? De encontrar outros modos de se relacionar. Eu acho que um remédio pode ajudar num processo, mas quando ele vem tamponar essas experiências, Uhum. ele vai simplesmente te manter naquela, sabe, ainda vai padecer da natureza daquilo que está te dilacerando. Só que simplesmente você está
numa posição de suportar, né? De se conformar com a... Quer dizer, você continua produzindo, você continua, mas aquilo que era o crucial para se haver, para mudar a tua versão, a tua maneira de estar no mundo, aquilo é expulso, é banido da vida, né? Então, acho que tem, assim, a gente poder, assim, quando, talvez, o que eu vejo, né? Quando vier o tédio, pô, ao invés de querer sair rápido, sente um pouco. O Fernando Pessoa, ele celebra o tédio naquele livro do Desassossego, né? Toda a obra poética dele vem do tédio. É esse momento de uma parada desse regime de produção. Aí você fala, o Byung-Chul Han, ele fala desse espaço que a gente perdeu de contemplar. De contemplar. Contemplar é sair de si e mergulhar no outro. Né? E como a gente está tão fechado na gente, nessas nossas preocupações, sabe, esse medo que a gente tem do futuro, da concorrência, né? E é isso que tem nos impedido justamente de exercitar uma potência do sonho, né? O sonho tanto da noite quanto o sonho do dia, né? E eu acho que a vida está, nesse sentido, a gente precisa assim, tá atento a isso, né? O quanto está sendo difícil a gente experimentar, né? A gente, de fato, se expor a alguma experiência que nos transforme, né? Em que a gente se deixa tocar pelo outro, de fato, pelo que a gente ainda não é, pelo que a gente ainda não pensa, né? Então, acho que tudo isso aí tem uma conexão com essas questões aí, né, Silvia? Engravidar-se do outro, usando o termo que você trouxe, é a oportunidade de fazer surgir um novo eu, né? Sim. Exato, É bem... pois é. E olha só, e o trabalho, eu trato bastante insônia, né? O trabalho da insônia, ele tem muito de, né? Tem uma parte cognitivo-comportamental que é prática, é direta, ela é fisiológica, ela trabalha na limpeza também de crenças desfavoráveis em relação ao sono e comportamentos também que não criam a oportunidade do sono acontecer, ou dificultam essa oportunidade do sono acontecer do ponto de vista até fisiológico, e tem também agenda de sono que a gente promove para criar uma condução paulatina para o exercício do sono. Mas 10 a 15% dos casos é só isso. A maior parte dos casos tem uma enchente de outros aspectos associados, né? Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, muito estresse, e é toda essa desarticulação. E à medida que você vai mexendo nesses aspectos todos, a ordem do sono, da perspectiva daquilo que a gente tem que fazer da TCCI, da terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, ela tem espaço para se exercer somente quando você mexe com isso. Enquanto você não mexe com isso, é muito difícil às vezes. Para alguns pacientes, é quase impraticável você pedir a restrição de tempo na cama, aplicar algumas técnicas, porque ele está tão imerso numa desordem, numa desorganização, numa busca frenética por fazer o sono acontecer, que tudo que ele faz só favorece o sono não acontecer, e as angústias todas, numa perturbação e numa ignorância sobre a leitura da angústia, a recepção do sintoma como esse prenúncio do que está sendo pedido para dentro de si, o existencial está pedindo, clamando para ser visto, clamando para ter espaço de exercício. Então, quando você começa a mexer com isso, é um desabrochar lindo do paciente. É uma oportunidade dele se resgatar. Nossa, é uma transformação da vida, né? E eu acho que essa questão da alteridade que você está trazendo, nesse campo terapêutico, né, do psicólogo que adentra na sensibilidade do paciente, a gente consegue afetar, a gente consegue engravidar. Então, eu acho que há abertura, por mais que a gente esteja submerso nesse condicionamento social em busca do desempenho, sempre o constante sucesso,
o resultado, a relação com o outro como uma relação competitiva, há uma carência profunda, há um vazio existencial muito grande, que quando a gente encontra com alguém que tem uma sensibilidade para perceber esse espaço de grito silencioso, mascarado pelo desempenho, mascarado pela performance, mascarado pelas medalhas que se acumulou nas várias tarefas bem-sucedidas dentro desses méritos, quando a gente encontra alguém mais experiente, mais sábio, com mais espaço desse ócio, desse tédio, que coloca ele em contato com a existência humana dele, ele reconhece o nosso vazio. E aí ele é capaz de tocar esse lugar. E ele começa a fazer um resgate. E aí, nessa hora, ao engravidar, né, há a possibilidade do terapeuta engravidar, do filósofo engravidar, do médico engravidar, de um amigo engravidar. Quer dizer, aquela pessoa que dá espaço para que a tristeza exista dentro de si, para que a angústia fale por si só, que reconhece o sintoma como um amigo e não como um adversário, essa pessoa é capaz de perceber o vazio no outro, fazer essa leitura e estender a mão amorosamente, gentilmente, e aí a pessoa é engravidada por ela. Então, engravidar-se, eu acho que não está abolido nessa sociedade. Apesar de todas essas dores, não está abolido. O que talvez existam poucas pessoas que estão sensíveis a fazer isso. E poucas pessoas compreendendo a importância, tá ouvindo? E poucas pessoas compreendendo e se dando ao direito de serem atingidas, de serem sensibilizadas. Tem uma pessoa que colocou aqui, como não tratar um transtorno de ansiedade sem medicação? Só a TCC resolveria? Não sei se você quer responder isso, ou você quer que eu responda? Não, por favor. Pergunta muito... Mas eu acho que aí você responde, daí a gente pode pensar do ponto de vista mais filosófico aí, essa questão. Isso. Porque eu acho que aqui nós não estamos falando que o remédio não é bom. Eu acho que você usou a palavra também adequada. Quando o remédio vem para tamponar um sintoma que é da natureza humana e que ele pode ter uma abordagem onde há uma dialética, onde há uma conversa, uma reflexão, há silêncio, há espaço de escuta interna, dialogado ou não com o interlocutor. Esse é um espaço que muitas ansiedades podem se resolver, porque a ansiedade está em nome de um desespero interno, às vezes de uma escuta que não está sendo dada a si e de uma ordenação da vida mais significativa. Isso não quer dizer que a ansiedade não possa ter chegado num nível tal, ou algumas pessoas não têm uma condição que, de fato, a ansiedade impede até esse ponto de ouvir o outro, esse ponto de poder olhar para si e tratar-se. Então, eu acho que tem limites em que talvez a medicação seja bem-vinda. Então, não é que a medicação não é bem-vinda, mas existe hoje uma relação com a ansiedade. As pessoas falam, eu sou ansiosa e ponto, né? Eu sou assim, eu sou ansioso, não adianta que eu sou ansioso. Então, a pessoa não está disposta a olhar para a ansiedade porque tem um rótulo de que as pessoas são ansiosas, quem é ansioso é assim, ponto final. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Como se não houvesse a possibilidade de uma mudança. Como se um sintoma de ansiedade não pudesse estar querendo dizer algum desconforto interno que está precisando de voz. E que se você der voz a ele, você começa uma nova ordenação na vida e transformações podem acontecer. E que, claro, vão exigir de você disciplina, um lugar de observador e não identificação com um determinado critério que você estabeleceu de identidade para você, ou identificação com um sentimento qualquer. Né? Então, estou sentindo uma tristeza, eu sou triste. Estou sentindo medo, eu sou um medroso. Não, eu tenho medo, tem momentos que eu tenho medo, mas tem momentos que eu tenho coragem. Então, quanto mais a pessoa puder ter o olhar de observador, ela tem a condição de fazer um diálogo com ela mesma, e aí poder se reconstruir, poder engravidar das várias ideias que outras pessoas podem dar para nascer o próprio filho. Engravidar da ideia, eu não estou entendendo como pegar a ideia do outro para si, mas poder ser penetrado por uma outra forma de viver, uma outra reflexão que pode promover a minha própria para trazer uma vida em maior consonância com quem eu sou, com o que realmente traz significado para mim. Agora, a ansiedade, quando ela não é vista desse jeito e a pessoa vai escalonando
ansiedade em cima de ansiedade, e vai tentando reproduzir na vida dela resultados que devolvam para ela significado no externo, ela vai ficando cada vez mais num buraco mesmo de ansiedade, que eu acho que até a próxima contrapartida pode ser deprimir-se, né? Agora, existem casos, sem dúvida alguma, em que uma avaliação psiquiátrica vai ver que um remédio precisa ser dado para a pessoa poder ter um espaço de diálogo. Então, não é que a medicação não possa existir, mas existe um abuso da medicação na sociedade atual, porque existe uma negação desses sentimentos humanos que são o espaço do diálogo interno, o espaço da transformação. Uhum. Não, isso que você está falando, eu acho. Às vezes a gente tem a ocasião de fato ter um encontro real com alguém, né? Como você está falando, pode ser um amigo, pode ser um passante na rua, pode ser um terapeuta. Quer dizer, é essa pessoa que tem a escuta para a tua fragilidade, em que a gente pode ser. A vida é precária. A gente assim, talvez a gente possa começar a fazer um elogio a uma certa fragilidade da vida, não porque a gente é porque a vida é grande demais. A vida é grande demais. E sofrer ou se sentir frágil pode ser expressão de uma força de sentir a vida, né? Só que, assim, quando a gente se identifica muito com esse mundo da performance e do desempenho, a gente não se autoriza a ser frágil, né? A experimentar esses estados, né? Em que a gente sente esse excesso da vida sobre nós, né? Então, assim, quando a gente tem a ocasião de ter um encontro real, talvez a gente perceba que esse encontro real se dê porque a comunhão não se dá nessa superfície hiperluminosa, super assertiva, super fálica, viril, em que isso aí é uma coisa tão rasteira, perto do que é a imensidão da nossa existência aqui. E quando a gente encontra uma alma que ressoa com a gente, é porque talvez essa alma que ressoa com a gente, ela também sentiu, né? Ela sente também esses estados em que é justamente diante de um certo desamparo que a gente encontra a chance de soletrar de fato aquilo que a gente é, né? Porque a gente já não espera mais, já não tem tanta expectativa daquilo que é oferecido de fora, né? A gente encontrou uma maneira de dar sentido para a nossa vida a partir de experimentações que é dessa ordem mesmo, né? Da falta de fundamento. Se a gente for ver a vida mesmo, né? Qual que é o sentido da vida, assim? O que a gente vive, né? A gente sabe dessa incerteza que nos define, dessa indeterminação toda, dessa contingência, né? A qualquer momento pode acontecer uma coisa forte com a gente, com aquele que a gente ama. A gente experimenta isso, né? E a nossa vida, assim, a arte da vida é encontrar uma maneira de converter a nossa existência num modo de responder a essas questões, né? Que nos atravessam a qualquer instante. Agora, quando a gente nunca se depara com isso, nunca se confronta com isso, tem alergia a esse enfrentamento, a gente fica muito fixado no fascínio do tempo, né? E eu acho que a ansiedade tem muito a ver com isso, com um certo descolamento desse diálogo mais frontal com essas questões que a vida nos coloca sempre, né? Que é justamente assim a ideia de que não tem nada que garanta muito assim a nossa existência. Você pode abandonar essa inquietação fértil e se pendurar numa saída, sei lá. Você pode se pendurar numa saída religiosa, numa saída social,
numa coisa de querer o poder, se identificar com isso. Mas chega uma hora que a gente vai se haver mesmo, né, com esse enfrentamento. E eu acho que essa ali aonde se malham as forças para produzir, de fato, né, uma disposição diante da vida mais autêntica, mais real, né, mais íntegra, mais ética. Agora, são questões que não está muito na ordem do dia, né? Em que a gente simplesmente abandona. Quando chega, a gente tem que, né? A gente tem que, sei lá, vai encontrar um jeito de funcionar sem crepitar tanto com a máquina, né? Então, assim, eu acho bom a gente poder selecionar mesmo esses encontros, né? De poder ter encontros com quem a gente possa legitimar as nossas dores. Porque eu acho que isso também é um problema, né? A gente acha que o problema está em nós, que ela não tem legitimidade nenhuma. E quando Isso. a nossa dor não vem ao mundo, quando você não pode trazer isso, não vem à superfície, a gente entra numa agonia, né, que é irremediável, né? A gente se afunda nisso. Então, acho que encontrar essa rede, como você está dizendo, né, que você encontra às vezes essas figuras, é algo extremamente saudável, clínico, vital, né, de partilhar esses excessos aí que nos atravessam, né? É um atropelo, né? Eu acho que é um atropelo. A forma. Alguém aqui anotou: a vida é grande demais. Outra pessoa escreveu assim: não deixar se manipular pelo sistema. E eu acho que assim é um sistema montado à luz de alguns valores que foram importantes em momentos de profunda transformação da sociedade. E eu acho que eles vão se sobrepondo uns aos outros, e aí fica um aprisionamento dos sistemas irrefletido. Mas essa dor é uma dor existencial tão presente em todo mundo, e essa falta de legitimidade que você também menciona, por conta da pessoa não poder, aquela dor significar o fracasso, aquela dor significar que ele está falhando, aquela dor significar que ele é o único ali que está sentindo aquilo, que ninguém mais sente aquilo, então ele é o cisne negro, né, o patinho feio, ele é o excluído, ele é o inadequado. Então ele também não vai mencionar com ninguém. Então, se ele não está num espaço em que alguém é mais sensível, alguém percebe, alguém estende a mão, ele fica preso ali. É, Porque poucas as pessoas vão sair. Por isso que o papel de um profissional de saúde que esteja mais em contato com essas reflexões é tão importante. Para que ele não veja também a queixa num recorte de adequação, mas que ele possa ver a sim. queixa como um espaço de grito e de pedido de ajuda, para ele poder endereçar, né? Levar, É, orientar, seja para uma religião, porque de repente a pessoa tem um espaço aberto na família, e pode ser, seja para um psicoterapeuta, seja para um psiquiatra, né? Seja qual for o profissional de saúde. Devia ser assim para qualquer um de nós, mas muito difícil. E aí eu acho que eu queria aproveitar e trazer uma dimensão, porque assim, eu fico pensando que o ser humano, ele tem esses sentimentos todos, sempre teve. Se você pega na Bíblia, você lê relatos também de experiências humanas, condutas humanas promovidas por sentimentos que são muito atuais, né? Não são antigos e não são novos, são sentimentos humanos. Ignorância sobre o trânsito de como lidar com as questões internas e como operacionalizar isso na relação externa que você está inserido, isso é sempre, isso é desde sempre. Mas me dá um pouco a impressão que outras sociedades tinham espaço para um diálogo ou para uma inspiração mais facilitada. Então você pega na época dos gregos, as próprias estátuas, né, em cada uma das estátuas representando um deus que estaria ligado com algum contexto da esfera humana, seja de inspiração para uma ordem, para uma harmonia, seja de um aspecto mais sombrio, fazia com que as pessoas, ao transitar nos espaços públicos, pudessem olhar para eles e trazer uma reflexão de si. Então ele podia não ser uma pessoa super profunda, mas ele estava em contato
continuamente com uma possibilidade de reflexão. E nós não temos isso hoje, né? A gente não tem essa visão utilitarista do conhecimento. Você veja, até para pensar sobre os assuntos que nós estamos falando, para alguns pode ser isso, é perda de tempo. O que eu estou aqui falando uma série de coisas? Uma hora que eu tiver tempo, eu vejo essa live. Uma hora que eu esteja tempo, eu leio esses livros que ele está falando. E fica para um momento futuro, porque agora, talvez gastar o tempo em uma informação ou de entretenimento para se distrair, não ter que pensar, ou em alguma coisa mais utilitária, mais prática e mais direta, passa a ser mais interessante. Então, acho que talvez você pudesse percorrer um pouco na filosofia das referências do passado e também atuais, como essa relação dia-noite, sono. Muitos pensadores têm um sono perturbado, muitos pensadores que são referência têm um sono bem complicado e sofrido, né? A angústia da noite é um espaço de profundo acolhimento para pensar, né, no silêncio da noite, na calada da noite, quando ninguém perturba, a pessoa entra na angústia dela e da angústia ela vai tendo tantos insights, tantos entendimentos que viram livros, né? Então, acho que talvez se você pudesse percorrer um pouco, seja em exemplos de filósofos, escritores, na relação deles com o sono, e quanto eles conseguiram ter de entendimento sobre a vida e trazer esses conhecimentos para nós. Você falou que na Grécia, né, se tinha mais margem para a gente poder se dedicar a isso que hoje virou o espaço da inutilidade, né? É esse momento, assim, quando você estava falando do Asclépio, né? A gente falou a última frase do Sócrates foi ofereça um galo a Asclépio, né? E aí ele toma lá a cicuta e parte, né, assim, a concepção do Sócrates era eu não vou ter um sono sem sonhos. Muita gente achava que fala assim, gente, mas peraí, por que vocês estão aqui querendo me segurar? Me deixa, né? Eu vou ter ali que agora que eu vou começar a viver. O Sócrates tinha essa compreensão de que ele iria encontrar Orfeu, iria encontrar Hesíodo, Homero, né? Que agora sim, que ele se preparou a vida inteira para aquele momento da imersão nesse grande outro, né? E ele tinha essa coisa do conheça a si mesmo, cuida de si mesmo. Essa prática, as escolas ali na Grécia, em Roma, cada escola tinha as tuas técnicas para que a gente rompesse isso que a gente está falando. A gente tem que criar alguma coisa para romper com isso que nos finca o mundo, né? Com que faça com que a gente tenha essa adesão irrestrita a um mundo que está esclerosando e tem produzido assim uma vida com uma intensidade assim baixíssima, uma capacidade da empatia mínima, né? Uma vida em que nada mais nos acontece, que é tudo Então, eles tinham ali questões e técnicas, cada um muito próprias, assim. A técnica que os epicuristas adotavam era, antes de dormir, fazer uma meditação do dia. Do dia. Tudo aquilo que você... Era um hábito. Eles sabiam que toda noite, antes de dormir, eles tinham que revisitar o dia para ver em que momento que eles foram pequenos, em que momento que eles foram inteiros, né? Imagina assim, se você tem esse hábito como uma crença, porque isso te ajuda a produzir uma vida livre, aquilo, durante os teus dias em que você vai falar, pô, mas à noite eu vou me confrontar com aquela meditação da noite, né? Então, você já muda, você já vai ter uma relação diferente. Você não vai querer ser pequeno no teu dia a dia, né? Então, você falou, acho que vai acabar, né, Silvia? Aqui a live a gente vai acabar no meio da prosa. Não, ainda é mesmo. Nossa, tá acabando. É verdade. Mas eu só sei de uma pessoa um filósofo que deitava e dormia. Em um minuto, que é o Kant. O Kant. Ele se enrolava num tipo de edredom
e pof, dormia na hora. Né? O Kant da racionalidade, aquele filósofo do rigor. Quer dizer, um kantiano deve fazer bem. Agora, o Nietzsche é das insônias, dos pesadelos, né? São figuras. Então, eu não sei, eu acho que a gente vai acabar aqui a live, mas Não, eu mas aí queria a agradecer gente muito. volta, a gente volta e encerra. Termina de falar. Bom, Não, porque eu costumo dar aquela. Não, então, sim, aí a gente volta e encerra. Pronto, vai. tá. Não, é só isso, assim, de pensar que esse cuidado de si, hoje em dia, talvez seja a prática crucial a ser feita, né? Aquele espaço em que a gente percebe que a gente está vivendo um tempo próprio, em que a gente não está só habitando a velocidade do mundo, porque parece que a gente já não habita o tempo, a gente habita a velocidade, né? E o cuidado de si seriam pequenos espaços em que a gente pode pensar que a gente está se lapidando a serviço de uma transformação nossa, que implica também uma transformação social, uma transformação política, né? Que está tudo isso em jogo e que a gente seja, de fato, né? Que a gente possa se tornar alguma coisa que realiza esse possível que nos coube encarnar, né? Que, que de algum jeito não abandona isso que você estava falando, né? De algo que é mais assim, que é a nossa singularidade. O Bergson chamava de um eu profundo. Não abandona isso, né? Não fica só nesse eu rasteiro do mundo, esse eu superficial que simplesmente está aí refém das excitações do presente. Sabe, se autoriza a viver alguma coisa em que você sente, olha, tá, eu estou conduzindo a minha vida e vivendo algo que vale a pena, né? Esse é o tal do cuidado de si. Cada um vai encontrar o teu. O Foucault foi buscar lá nos gregos e nos romanos o que eles faziam. Mas não para a gente repetir, né? Mas para mostrar que é possível encontrar uma margem de manobra para produzir uma vida livre, para produzir uma vida bonita, né? Para exercitar um pouco essa estética da existência. E eu acho que, assim, o Kafka dizia assim, eu escrevo para morrer contente. O Nietzsche dizia, eu escrevo para dormir bem, para poder dormir bem. Então, era um modo de expulsar, de encontra o teu jeito, né? De fazer com que você, de algum jeito, se sinta quite com a vida, né? Isso aí pode ser de tantas maneiras, de tantas formas, né? Que isso pode ser despertado em nós, né? Mas não se abandona, cuida de si. Não é só não é um cuidado do eu, né? Não é um cuidado do teu ego. É uma coisa assim, ali onde o teu si se confunde com o mundo, com o cosmos, né? Com tudo que existe. E eu acho que essa é a coisa que os gregos praticavam como ninguém, né? Como você está dizendo, né? Cada escola tinha o teu método de práticas que levavam a essa experiência, né? Ou Sim. seja, a gente não está condenado a fazer da nossa vida uma submissão em relação a esses poderes que incidem sobre ela. A gente tem ali uma possibilidade de encontrar esse fora, né? Até que deu, hein, Silvia? Foi ótimo, foi muito bom. Quero muito te Poxa. agradecer. Olha lá, você de óculos. Não, aqui, esse é óculos de banca. Óculos de... Quero agradecer a sua presença aqui, o seu papo gostoso. Eu acho que você consegue traduzir de uma forma tão simples noções tão profundas, né? Pensamentos complexos e de uma forma tão contextualizada com a vida prática. Então, quem aqui não conhece o Emílio está conhecendo um pouco mais e pode conhecer muito mais, porque o Emílio dá aulas, o Emílio é bem acessível, tem livros, você tem 3 livros ou 2 livros publicados? Tenho dois, publicados dois. Fala o nome do seu livro. Chama Pedagogia. E tem o Pedagogia. outro, tem 2, fala os Tem o 2. Autorretalho também. Autorretalho, que é o primeiro, e o Pedagogia, que é o segundo. Ótimo o nome dos 2. O Emílio também, vocês podem encontrar o Emílio, é @Emílio Terron, né? Sim, pode. Eu uso pouco o Instagram, mas
Facebook tem Emílio Terron também, pode ficar à vontade. Aí a gente pode estabelecer um canal por aí, sim, sem problema nenhum. E eu diria, eu quero contar para as pessoas também que assim, estar com você e conversar com você é um espaço também terapêutico para quem gosta de terapia, é um espaço de muita reflexão que promove muita transformação interna. Então, esse é um canal para quem não quiser fazer terapia, mas gosta de fazer essas reflexões, o Emílio é uma boa opção. Ô, Silvia, agradeço. Idem, eu sinto muito isso também desses nossos encontros. Sempre são muito férteis, assim, muito profundos, né? Muito bom, Silvia. Brigadíssimo. Fico muito contente, pelo convite. Agradeço profundamente mesmo. Uma honra estar com você numa prosa como essa. Obrigada, uma honra estar com você também. Que venham outras, sempre. Conta comigo e estamos próximo aí, conectado. Obrigada, obrigada. Agradeço a todos que estão aqui também presentes. Agradeço a ABS pela oportunidade da gente estar fazendo essa live também. E que muitas pessoas possam se beneficiar. Ela vai estar gravada aqui no nosso Instagram e também depois no canal do YouTube da ABS. Olá, sou aluno dele, olá, Martim Curlati. Ô, Excelente. Martim, isso é maravilhoso, viu? Isso é que leva a gente a poder acreditar no futuro da humanidade, assim, gente como Martim, que a gente sabe que é isso, tem um porvir, uma humanidade que está chegando que é incrível. Martim é um desses aí, viu? Que bom, que bom. Bem-vindo, Martim. Obrigada por estar aqui. Martim. Abração e todo mundo que tá. Então, tchau, tchau. Então, tchau para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Até, Silvia. Ficam mais de 60 minutos. Acho que mudou o padrão da Instagram. Olha só, costuma ser muito abrupto isso, né? É. Mas valeu, obrigado. Acho que o Instagram estava gostando do papo. Tchau. Tchau, tchau, Silvia. Tchau, um beijo.